Meus queridos, mais uma vez estamos aqui juntos e nesta oportunidade eu quero trazer uma resposta simples e objetiva que alguém disse e perguntou-me. O autoconhecimento é importante na reestruturação do indivíduo? Olha a pergunta, autoconhecimento. O que é autoconhecimento? É a pessoa se conhecer. Si mesmo é o conhecimento de si mesmo. A resposta é sim. Só que o autoconhecimento somente no aspecto cognitivo, racional, acadêmico, não é suficiente. Quando você se conhece somente no aspecto de intelectualidade, de repente você desenvolve uma capacidade legal em determinada área, tudo isso é legal, mas não é o suficiente. Porque o autoconhecimento, se ele não for desenvolvido em cima de você trabalhar quem você é, principalmente no lado emocional, o autoconhecimento não tem aquele efeito positivo como você desejaria que ele tivesse. Preste atenção. Algum tempo atrás, em Goiânia, se não me engano, um juiz tirou a vida de um guarda que tomava conta de um supermercado. Um juiz, autoconhecimento, profissional, um juiz, aquele que interpreta a lei. E o que acontece? Quando o juiz chegou ali para entrar no supermercado para adquirir alguma coisa, aquele guarda falou: infelizmente nós já fechamos, os caixas fecharam e agora não temos mais condições de atendê-lo. Ele fez aquela pressão: mas você precisa me atender, eu preciso atender. Aí ele falou: infelizmente nós não podemos porque o sistema já saiu do ar. Naquele exato momento, aquele juiz disse: você sabe quem eu sou? E começou aquele atrito. O juiz, utilizando a sua postura jurídica, a sua postura profissional, e aí o guarda simples estava na função do seu trabalho. E o final da história os senhores já sabem. Aquele juiz matou aquele guarda por ter impedido dele ter acesso e comprar o que ele queria. É bom entendermos que aquele juiz ele tinha autoconhecimento no aspecto de intelectualidade, de formação profissional, mas ele não tinha o autoconhecimento de conhecer a si mesmo no que se diz o controle emocional da sua história pessoal. O verdadeiro autoconhecimento, ele só tem efeito quando você começa a conhecer a você no conteúdo do seu caráter emocional. Porque o que decide você em relação a determinadas situações não é o autoconhecimento de reflexão, é o momento em que você vai agir ou reagir conforme o seu conteúdo emocional. É por isso que você trabalhar, conhecer-se no aspecto de estrutura emocional é fundamental, muito mais do que simplesmente o autoconhecimento. Quem sou eu? Aí você diz assim: eu sou formado, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e começa a dizer uma espécie de coisas que você faz, o que você tem. Mas o que sou eu em relação às adversidades da vida? É aí que determina quem você é. Você está entendendo? O mais importante não é você se alienar do autoconhecimento. O mais importante é você se conhecer, mas dentro desse conhecer a si mesmo, é você desenvolver a capacidade de controlar-se no aspecto de pulsão emocional. E por que as emoções é que determinam o ser humano? É porque as nossas emoções interpretativas na vida
são resultados da minha história pessoal, desde a minha gestação, nas fases críticas da minha vida, em toda a minha formação, naquilo que jogaram em mim e eu interpretei em relação à vida, transforma-se em conteúdo emocional. E este conteúdo emocional é que vai fazer as escolhas das minhas reações em relação à vida. Não adianta você dominar uma cidade e não ter controle próprio, né? Porque não adianta você ter autoconhecimento profundo, ter força para muitas coisas e não ter domínio próprio. E quando nós chamamos de domínio próprio, é o autoconhecimento trabalhando as suas emoções para que antes de qualquer reação você venha ter a atuação da reflexão e analisar as consequências do que vai ser feito. Isto aí, ou das consequências daquilo que você vai fazer. Isso não é simplesmente uma questão de autoconhecimento, é uma questão de você trabalhar o quê? O impulso das suas emoções, porque quer queira ou não, nós somos machucados em nossos sentimentos durante a nossa evolução como ser humano e durante a nossa estrutura. Portanto, o mais importante é você se autoconhecer, sim, mas acima de tudo é desenvolver a capacidade de ter domínio próprio do seu conteúdo emocional. Então, o que eu quero afirmar para você neste momento? Procure autoconhecimento, procure desenvolver na vida. O estudo é fundamental, não esqueça isso, por favor. Principalmente os religiosos. Cuidado, viu? Existe um adágio moderno, ou então um pensamento que às vezes toma conta de algumas pessoas, dizendo que quando uma pessoa se converte ao cristianismo, ele se torna relativamente assim, idiota, porque a partir do momento que ele entra dentro da religião, o conceito da religião doentio proíbe de estudar. Então, muito cuidado com isso, viu? Então, para nós fecharmos, autoconhecimento é fundamental, mas trabalhar a você, conhecer você e até certo ponto saber quem você é em relação, referente ao seu conteúdo emocional, é que determina se seu autoconhecimento é saudável ou não. E o que a análise clínica faz? A análise clínica, além de produzir em você o autoconhecimento, ela também coloca em você a capacidade de você saber quem você é em relação às atitudes da vida. É por isso, meus queridos, que fazer análise não é dizer que você está louco. Fazer análise não é sinal de fragilidade, tá? Fazer análise não é sinal de que você, homem, é frouxo ou que você, mulher, é incapaz. Fazer análise é você dizer: não, eu preciso conhecer a mim mesmo, tanto no aspecto cognitivo, racional, acadêmico, mas acima de tudo, saber quem sou eu no aspecto de conteúdo emocional. E lembramos que fazer análise não é deletar sua história. Fazer análise é reescrever a sua história. Antigamente nós tínhamos um pensamento que dizia que era QI, coeficiente da inteligência. Lembra que nós tivemos um período assim? Vamos aqui analisar seu QI 180, 120, gênio. Hoje praticamente os QIs não caracterizam o que a pessoa é, o que a pessoa se torna. É o que é, coeficiente emocional, tá? Por favor, eu conheço dezenas, centenas de pessoas que perderam as oportunidades da vida por uma reação emocional que foi o contrário da sua realidade, certo? Certa vez, uma mulher me contou uma história. Ela escreveu uma carta para Getúlio Vargas, na época da Revolução, do populismo de Getúlio Vargas, e ela escreveu uma carta para Getúlio pedindo um emprego para o nosso presidente da época. E, segundo a história, o Getúlio viu, leu a carta, naquela época colocou no jornal
e convidou esta mulher para ir trabalhar em Brasília. Escute, trabalhar em Brasília. Essa mulher saiu da Bahia, foi trabalhar em Brasília, num emprego federal, muito tranquilo, de forma maravilhosa. E essa mesma mulher conta-se na sua história em que ela estava muito bem, amparado pelo governo, um trabalho maravilhoso, e automaticamente, aliás, naquela época, desculpe-me aqui a falha acadêmica, era Rio de Janeiro que era a capital do nosso país, ok? Rio de Janeiro, porque Brasília foi posteriormente através de Juscelino Kubitschek. Então o que acontece? Aquela mulher conta que um dia o patrão dela a provocou numa determinada situação, e de repente ela, no descontrole emocional, jogou um objeto que estava na mesa dela no seu líder. Aquele objeto atingiu, e no outro dia aquela mulher estava praticamente desempregada e retornando às suas origens. Olha para você perceber essa história. Jogou fora a oportunidade da vida porque não houve um controle emocional em relação a determinadas situações. Entendeu o que eu disse? Quantas e quantas oportunidades você já perdeu? Quantas coisas vieram e foram? E você percebeu? Por que faltou em mim? Que bobagem que eu fiz? Olha que coisa, né? Então é por isso que é necessário autoconhecimento, mas acima de tudo, domínio do seu conteúdo emocional. Nunca reagir, mas sempre agir em relação às circunstâncias diversas. Um forte abraço no seu coração e um beijo. Nós estamos aí. Obrigado pelas pessoas que têm nos acompanhado nas nossas redes sociais. Estamos aqui na Clínica Mase atendendo. Estamos também atendendo no CAPS, aqui em Santa Helena de Goiás. Eu quero mandar um abraço para os nossos alunos, porque eu também sou professor, tá? Eu mando um abraço para os nossos alunos ali no Colégio Vital, tanto no período matutino, vespertino, e principalmente nossa turma da EJA, tá ok? Um abraço profundamente no seu coração. Logo, logo estaremos de volta. Ou, aliás, eu não vou estar de volta, porque eu estou sempre no seu coração.